Olá, pessoal. Nós estamos no Bate-Papo da Construção e hoje nós vamos falar sobre o uso da madeira engenheirada na arquitetura. Estou aqui com meus convidados, se gostariam que eles se apresentassem. Por favor, doutor Igor, presente. Olá, tudo bem? Eu sou o Igor, trabalho na indústria de adesivos e selantes. Atualmente eu sou diretor de pesquisa, desenvolvimento e na área industrial desse negócio. Obrigado, doutor Igor. Doutor Calil, prazer estar aqui com o senhor. Possa ter aí um bate-papo muito aproveitoso. Por favor, se apresente. Vamos lá, né, Cláudio? Primeiro, o senhor não tá aqui, tá no céu, né? Que o pessoal fala. Mas obrigado você pela oportunidade de estar aqui. Né? Meu nome é Calil Neto, sou CEO da empresa Reud e eu atuo no mercado de construção civil com material engenhado de madeira. Né? Hoje nós fazemos projeto, fabricação e montagem de estruturas de grande porte em madeira em produtos engenhados. Ótimo. Obrigado. Dr. Calil, como o Igor apresentou, né, ele é químico, eu sou arquiteto, né? E a intenção do podcast é unir, né, o ecossistema da construção civil. Para nós, arquitetos aqui da região de Franca, ainda é muito novo, né, a tecnologia de madeira engenheirada. Então, a gente gostaria de ouvir o senhor sobre essa tecnologia voltada aí para os arquitetos, né, que vão iniciar seus projetos de arquitetura usando a madeira engenheirada. Por favor, se eu puder nos orientar. É eu ou Igor? Eu não entendi a pergunta. Para mim ou para o Igor? Não, por favor, Calil. Tá bom, perfeito. Bom, eu sou engenheiro industrial madeireiro, né? Tenho mestrado em engenharia de materiais, doutorado em engenharia civil. Tá? Eu tive que aprender muito em termos de utilização da madeira em si. Sempre me especializei na industrialização, mas entendo que falta muito conhecimento para uso do material engenheirado de madeira. Entenda que um arquiteto tem sim seus problemas de concepção, principalmente quando se fala em madeira, porque são poucas as escolas que ensinam madeira. São poucos os arquitetos que tiveram conhecimento, até mesmo os professores que têm conhecimento de como concepcionar com madeira. Acho que no máximo que as pessoas, quando falam de madeira, pensam nas casas dos três porquinhos. Né? Eu acho que isso é um grande diferencial dentro do nosso material. Entenda que quando se fala em madeira, na verdade, principalmente em madeira engenhada, que é o que a gente está falando, são coisas diferentes. Né? A madeira engenhada em si dá oportunidade para o arquiteto a se desenhar e se criar. Né? Mas principalmente, para que um arquiteto seja um bom arquiteto, ele precisa dominar os materiais em termos de concepção. Então, para que um arquiteto realmente desenhe com madeira, principalmente no material engenhado, a qual está sendo aí uma grande crescimento, que a gente vê um grande crescimento do produto em si no mercado, né? O importante é sempre partir através de referências. A gente entende que no país como o Brasil, a gente teve muita referência como concreto, teve poucas referências com aço, mas com madeira são muito menos, né? O que a gente conhece de madeira, na verdade, são as formas que são utilizadas para fazer o concreto. Né? O material gerado tem ganhado grande força através do seu tempo de obra, através da sua rapidez e sua precisão dentro da construção civil e principalmente através da sua industrialização. Mas para que se tenha um projeto bem desenhado em madeira, principalmente tem que se trabalhar com como utilizar a madeira, as referências da madeira e como ela se comporta ao longo do tempo. Eu acho que esse é um grande diferencial que a gente precisa ter para um arquiteto. Então, desenhar com madeira, que voltando à sua pergunta, tem que se pensar em grids, tem que se pensar em vãos, tem que se pensar em produtos, entender os seus produtos e a sua melhor utilização e colocar o material, na verdade, onde ele deve ser melhor ou melhor ser utilizado. Não estou falando para desenhar tudo em madeira. Eu estou falando que a madeira, sim, tem um grande potencial para substituir grande parte ou até mesmo a obra inteira, dependendo da sua concepção e a concepção, principalmente do arquiteto. E, assim, a gente pensando, né, na madeira engenheirada, como é o processo de fabricação, né? São lâminas, é, origem dessa madeira, né? Como que ela está na natureza, passa para a indústria, né? Depois ela passa para a construção civil.
Perfeito. Hoje, na verdade, o processo de madeira laminada colada, ela nasceu em 1906, no mesmo ano do 14 bis. E como todo e qualquer tipo de produto, ela nasceu através da necessidade, que a necessidade foi de vencer grandes vãos. E naquela época se tinha muita disponibilidade de madeira para se fazer esses grandes vãos, para fazer construção. E para se vencer os grandes vãos, então nasceu aí a madeira laminada colada, ou a madeira laminada pregada, ou até o produto engenhado de madeira. Mas se fala em madeira laminada colada, até mesmo a norma nova de NBR 7190, que foi atualizada em 2021, não se fala mais em lâmina, porque a lâmina se define entre 0,1 até 1 centímetro, onde a madeira laminada colada, que são compostas por lamelas. Então, a forma certa de se trabalhar é com lamelas, que variam entre 1 centímetro até 5 centímetros. Normalmente, a tecnologia não se destina diretamente a uma espécie, mas hoje, através da abundância que nós temos de espécies de reflorestamento e seu melhor uso e controle, hoje a REUD trabalha principalmente com as espécies de reflorestamento de pinos e eucalipto. Essas madeiras são selecionadas, cortadas e trazidas até da empresa secas em estufa. Ela passa por um processo de classificação, de modularidade e modo de ruptura, de forma a se ter um produto final com características físicas e mecânicas melhores do que o input que está sendo dado à madeira. Né? Através disso, a gente tem um produto onde a gente consegue fazer peças de até 1,5 m de altura, 30 centímetros de base e até 37 metros de comprimento, reta ou curva. Né? Tentando atender, na verdade, o que a REUD faz é atender ao máximo o conceito arquitetônico ao qual está sendo proposto. Né? E é um processo, isso que eu estou falando, é um processo de madeira laminada colada, mas quando se fala em produtos engenhados em madeira, se também tem o NLT, o CLT, que são sistemas de laje e parede, e também tem o wood frame, né, que são esses quatro, principalmente esses 4 produtos que se tem disponibilidade no Brasil. Esses produtos têm, sim, outros produtos como LVL, como SCL, que são já utilizados, por exemplo, nos Estados Unidos, no Canadá e principalmente na Europa, onde a Europa tem a maior capacidade de fabricação. Entenda que hoje no mercado brasileiro é fabricado, se somando todas as indústrias que são relativamente poucos, mas tem crescido cada ano a ano, se fabrica em torno de 10 mil cúbicos por ano. Lá existem fábricas que conseguem produzir uma única fábrica mais de 300 mil cúbicos de produto engenhado de madeira. Seu consumo é completamente diferente, é uma linha de fabricação como se fosse um carro. Onde lá a gente tem um grande potencial e a utilização em galpões industriais, em shoppings, em prédios até mesmo. Né? Hoje a gente tem o Ascent, que foi montado ali nos Estados Unidos, com 96 metros de altura, né? Que consome 1 metro cúbico muito maior do que eu posso produzir num ano, para vocês terem noção. E o grande diferencial dele não é somente a sua agilidade, sua precisão, mas também se dá através do consumo de CO2. Cada vez mais a sustentabilidade tem se dado em cima da construção civil. Né? Entenda que a construção civil emite 39% da emissão de CO2 do mundo. E quando você fala, e os outros dois, na verdade são 3, né? 3 pontos, são a energia, seja a energia térmica, que a gente fala de aquecimento, ou até mesmo de frio, né? Que são os ar-condicionados, são os carros, e o terceiro é a construção civil. E é onde a gente consegue atuar de grande porte, realmente, de um único cliente, é a construção civil. Por isso que ela tem que se mirar realmente em cima disso. Né? Porque a pegada de carbono é muito importante. Cada vez mais, por exemplo, a gente vai ter a COP30 ano que vem, né? Que a gente vai ter um grande evento ali em Belém, que vai se falar muito sobre pegada de carbono. Isso tem sido muito importante, principalmente a gente vê, por exemplo, como aconteceu em Rio Grande do Sul, né, aquele grande desastre que teve, que aquilo, na verdade, é uma mudança climática que se dá através da emissão do CO2, né? E é muito importante que a gente olhe realmente pela sustentabilidade e também pelo valor. Eu não estou falando para você pagar mais pelo produto que é mais sustentável, pelo contrário. A gente tem que chegar em lugares onde a gente tem um produto tão viável como o concreto e o aço, para que se utilize mais madeira em sua construção. E não fazer tudo em madeira, porque sim, não dá para fazer uma fundação em madeira, mas sim fazer um sistema híbrido onde a gente consiga, sim, remeter a isso. Porque para cada 1 metro cúbico que se coloca de madeira, a gente retira 1 tonelada de CO2 do ar, enquanto do concreto é inversamente proporcional. Então, imagine um mesmo prédio que você faça em concreto, que você utilize, sei lá, 1.000 metros cúbicos de concreto, você está emitindo 1.000 toneladas de CO2. 1.000 toneladas de CO2. Enquanto que se você fizesse o mesmo prédio, você conseguiria reter
1.000 toneladas de CO2, inversamente proporcional. Então, isso é muito importante, é o destino a qual a gente dá dentro do material que a gente está utilizando, porque entenda que o produto engenhado de madeira nada mais é que uma viga, como se fosse uma viga de aço. Como faz uma viga de aço? Ele tira os minérios, passa no processo de industrialização e se utiliza na obra. O produto engenhado de madeira é o mesmo consenso. Você tem a madeira, você passa no processo industrial, onde você tem uma característica física e mecânica igual a uma viga de aço, definida para que arquitetos e engenheiros possam utilizar aquilo da melhor forma. Você entende isso? A grande diferença é que o minério você retira do solo. E para quem nunca viu, quando você retira minério do solo, você quebra montanhas para se retirar aquilo. Enquanto a madeira, você planta. Então, isso é muito importante, para que você tenha realmente o consenso e a utilização do material, para onde ele deve ser utilizado e por que ele está cada vez mais sendo utilizado para que você tenha, né? Além das outras características que a gente pode citar em termos de uso comparado ao próprio concreto e o aço. Ótimo. Doutor Igor, o senhor gostaria de fazer suas considerações, já que o Dr. Kalil ele tocou muito na parte química, né, de todo o processo aí. Sim. Primeiramente, doutor Kalil, eu fico assim muito lisonjeado de estar participando aqui com você. Falei para o Cláudio quando ele fez o convite, porque realmente o Brasil, eu vejo que ele está entendendo essa necessidade da mudança da construção civil, e você é um pioneiro nesse negócio, e principalmente essa visão acadêmica, né, que eu dei uma olhada no seu currículo, e assim, é muito legal ver que você conseguiu fazer esse link de artigos, patentes, publicações, e trazer isso para a construção civil. Então, assim, nós estamos falando de uma ciência de fronteira que acontece, né, fora do Brasil, e aqui no Brasil sendo possível com esse trabalho. Então, o Cláudio, quando ele me fez, né, o convite para participar, eu fui aprofundar um pouco mais sobre o conteúdo, e fica muito claro que essa evolução, até os projetos que o Cláudio tem trabalhado, né, Cláudio, nessa linha. Você fala, a gente comentou um pouco, Franca, né? É uma cidade do interior, mas que tem um profissional do seu gabarito, olhando esse mercado. E a empresa que eu trabalho hoje, que é o Grupo Amazonas, nós começamos um projeto aqui justamente pensando nessa questão de crédito de carbono, com uma linha de adesivos e selantes que ele acaba trabalhando aí sem alguns agentes químicos que são prejudiciais à saúde. Então, já pensando nessa migração da construção civil. Então, reforço, doutor Kalil, assim, é muito bom ver essa visão acadêmica sendo empregada na indústria, efetivamente com obras, e eu gostaria, eu sei que talvez não é o momento ainda, Cláudio, mas de fazer uma pergunta, se você me permitir, que é assim, qual foi, na sua visão, doutor Kalil, o maior desafio entre fazer esse link da academia com a arquitetura, a química, para implementar realmente porque eu vi a sua pesquisa, você usa ela efetivamente, você, com todo respeito, você monetizou uma pesquisa, isso é um sonho de qualquer pesquisador, né? Na verdade, eu vou falar para você um pouco da minha história, né? Meu pai é professor da Universidade de São Paulo, como estruturas de madeira. Meu pai sempre quis que eu fosse professor. E quando eu estava me graduando como engenheiro industrial madeireiro, eu fui trabalhar nos Estados Unidos para a Major League Baseball, em controle de qualidade de tacos de beisebol. E eu achava aquilo sensacional. E meu chefe, que era o Roland Hernandes, que escreveu o Wood Handbook, Madeira Laminada Colada, pelo Forest Policy Laboratório, né? Ele sempre me levava a indústrias de madeira laminada colada. E por ser em Madison, eu tive a oportunidade de visitar várias pontes de Madison, sabe? Eu achava aquilo ali lindo. E não somente lindo, mas aquela viga torta, curva, para mim era a liberdade que eu estava querendo, sabe? Igor, até acho legal você comentar isso, porque para mim foi um grande sonho, né? Quando eu voltei para o Brasil, porque deu aquela grande bolha nos Estados Unidos, eu fiquei sem emprego. Eu falei assim, putz, o que eu vou fazer da minha vida? Cara, eu sempre acreditei nas coisas que eu sempre gostei, sabe? E levei isso para minha vida inteira. Quando eu cheguei no Brasil, não se tinha praticamente, ou se tinha uma indústria de madeira laminada colada, tinha uma. Né? E meu TCC foi na normatização de madeira laminada colada por ter contato com o Roland Hernandes. Né? Eu ia para a biblioteca naquela época, pegava as normas que não podia tirar lá, eu ia
Eu ia reescrevendo a norma em português, tropicalizando ela ali no papel para depois passar para o computador. Cara, naquela época era assim. Né? Então eu tropicalizei a norma deles para o Brasil de uma forma a ter orientação para as pessoas que um dia talvez conseguissem usar ou quisessem usar aquilo, pudessem ler em português e até mesmo testar aquilo em português, porque eu acredito muito nisso. Né? Quando eu cheguei, eu não tinha trabalho, não tinha o que fazer, eu queria trabalhar com isso, não tinha empresas. E eu falei, eu vou fazer mestrado. Tá bom, fui fazer mestrado em cola. Sou especialista em adesivos, né? Fiz vários testes, fiz testes de combinação de adesivos, participei por vários congressos e aquilo me alimentou muito, sabe? De como chegar, de como fazer. Perfeito. Quando eu terminei o mestrado, o mercado ainda não estava grande coisa, mas eu ainda comecei a dar consultoria para algumas empresas, não virado, na verdade, para a madeira laminada colada, mas também, por exemplo, para compensado, para produtos engenhados ou oriundos de estruturas de madeira. E tive a oportunidade de conhecer o pessoal da Rotoblas, né, que o pessoal da Rotoblas fazem as ligações de parafusos autoblocantes, e para que o mercado realmente decolasse, a gente precisava daqueles parafusos normatizados no Brasil. E aí eu fiz meu doutorado em ligações de parafusos autoblocantes. Né? Chegou no ponto, cara, que eu falei assim, ou eu faço pós-doc, que eu até me inscrevi, ganhei a bolsa e tudo mais, mas eu parei, ou eu faço realmente aquilo. Porque eu ainda acho, Igor, que existe uma fronteira muito grande entre a academia e a indústria. Eu via muitas pessoas, eu fazia testes de produtos industrializados de madeira no laboratório da USP de São Carlos, a qual aquela pessoa que estava lá fazendo teste, que era dono normalmente da empresa, ou um representante muito alto ali no escalão da empresa, não tinha todo o conhecimento que a gente tinha ali, e eu falava, cara, como isso se eu consegui orientar, eu tinha, sei lá, 22 anos, 23 anos, consegui orientar aquele cara para fazer um produto melhor, para desenvolver melhor, e olhava outros mercados melhor, eu falei assim, meu sonho sempre foi tirar as coisas do papel, sabe? Cara, é assim, para mim era isso, para mim era o que valia e era o que vale, eu acho que a vida a gente só vive uma vez e a gente tem que apostar no que a gente acredita, né? E, cara, eu faço isso até hoje, a partir daí em 2014, quando eu estava começando a dar consultorias, né, a Reud foi uma empresa que já existe desde 2011, ela fazia outra coisa, fazia produtos, até que meus sócios são japoneses, né, são produtos para exportação, e eles queriam mirar no mercado brasileiro. Eles me chamaram, eu falei assim, cara, se for para fazer alguma coisa, eu quero fazer produto engenharia de madeira. No caso, era as vigas de madeira laminada colada, que é o que tinha possibilidade em termos do sistema pilar-viga, né? E eles tinham praticamente todos os maquinários, né? A gente fez um investimento depois que eu entrei para atender um mercado maior, mas a gente começou a trabalhar nisso. Só que daí eu via que, a gente produzia, tentava vender, as pessoas não sabiam calcular e as pessoas não sabiam montar. Aí a gente vendia, a gente tinha que responder pela montagem e responder pelo projeto. Ok, então beleza, vou começar a fazer projeto. Fazia projeto, especificava os parafusos, especificava todo o produto, a normativa e tudo mais. Mandava montar, não montava. E, cara, aí quando não dava certo, uma montagem não era perfeita, eu tinha que responder também pela montagem. Eu falei, você quer saber? Vou consolidar tudo. E a partir do momento que eu consolidei, para que eu possa atuar e vender e mostrar, eu tive que ensinar. E são as pessoas que, na verdade, utilizam isso, são os arquitetos, que têm a grande vontade de utilizar, mas não sabem utilizar. Então, eu tive que aprender a vender, mas eu, como professor, que eu tive que ser, durante o mestrado e doutorado, que eu fiz várias... como é que fala? Que você fica lá na sala, lá, só dando ajuda lá, monitor, né? Monitor. Né? Nunca fui monitor de arquitetura, mas durante esse tempo eu fui dar aula na Unicamp, no último ano, até agradeço a Gabriela Celani, que no último ano, e até muitos arquitetos que formaram naquela sala que eu mesmo fiz, hoje atuo no mercado e são escolhidos por ter tido a oportunidade de ter o desenvolvimento de produtos ou conhecimento de como desenhar com madeira, isso me alimentou muito. E eu comecei a atuar nesse mercado. É claro que para que você possa formar uma referência, e por isso esse nome é muito importante para mim, para mim uma referência é muito importante, né? Você precisa criar pontos de referência para que outros arquitetos enxerguem o que pode ser feito. E quem faz isso? Os melhores arquitetos do Brasil. Pesquisa os melhores arquitetos do Brasil. Márcio Kogan, Bernardes, Jacobs. Eu fui atuar nesses caras
bati na porta deles, falei assim, ó, é o seguinte, tem esse produto, faz assim, 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 você tem que ensinar todos os caras, você tem que dar uma garantia do produto, e por eu ter projeto, fabricação e montagem, eu consigo dar a garantia total, e como ele está sendo utilizado, e como fazer, e todas as compatibilidades, porque eu também tive que entender de obra, hidráulica, elétrica, tudo, né, para fazer aquilo acontecer. E uma vez que você começa a fazer 1, 2, 3 e começa a virar referência, as pessoas querem utilizar aquele material, porque entende que é um material que também pode ser utilizado nas obras dele. E aí a gente começa uma grande história, né? Que a gente começa a realmente colocar aquele material e eu começo a ver os projetos que eu só via na Europa ou só via no papel, né? Então, para mim, eu sou muito grato por essa oportunidade que eu tive na minha vida de realmente conceber uma coisa e ligar, e conseguir ligar a engenharia, a academia, a obra. Eu faço isso até hoje, sabe? Hoje eu sou o cara, tipo assim, sou o CEO da empresa, hoje eu não tomo conta diretamente da produção, diretamente das vendas, eu tenho um diretor para cada linha, né? Mas eu faço muito desenvolvimento de novos produtos, entendendo melhor o mercado, entendendo melhor as soluções, entendendo melhor as dores, para ver a necessidade para se ter um produto final melhor. Muito legal. Perfeito. Sr. Calil, e com certeza, né, que abriu uma grande curiosidade para os arquitetos, né? Todo esse suporte que você comentou, né, de conhecimento da RIUD e tudo mais, como que é o relacionamento hoje com os arquitetos que realmente querem projetar e construir usando a madeira engenheirada, né? Qual que é o caminho, qual é a orientação que você pode nos passar? Acho que existem várias formas de se trabalhar com madeira engenheirada, né? Entender, na verdade, o que se quer fazer, e para isso que eu tenho tudo aquele tento de livro ali, ó, porque aquilo tudo é referência. Né? São livros internacionais, são livros que têm várias obras em madeira, então acho que o primeiro ponto é, na verdade, buscar entender como é desenhado. Não adianta você querer propor uma obra desenhada em concreto e as pessoas não entendem isso, mas quando você desenha, você pega uma referência. Você já tem uma referência. Você é do jeito que você é porque você teve uma referência do seu pai, das pessoas com as qual você conviveu, das pessoas a qual você, dos livros que você leu. Você é você porque você teve essas referências e você se trata e a sua cultura é assim porque você se criou assim. Entenda que um arquiteto, quando se cria, ele é arquiteto, ele tem muitas referências em concreto e ele acha que desenhar com concreto é a mesma coisa que desenhar com madeira. Tem muitos projetos no começo que eu recebia projetos em concreto. Transforma em madeira? Não vai dar certo? Vai, consigo fazer, mas o custo é elevado. Então, primeiro é entender as referências a qual se pode trabalhar. O segundo ponto também, aqui na REUD a gente faz bastante disso, né? O arquiteto nos chama, a gente faz um call com eles, explica como a empresa trabalha, explica quais são os modelos construtivos ao qual o melhor atua, tenta pegar as referências para se propor uma coisa que se encaixe tanto nos valores arquitetônicos como também nos valores financeiros a qual o cliente dele possui. Né? Então a gente faz esse pré-obra sem qualquer custo para o arquiteto, só para tentar concepcionar junto com ele, para que eles tenham uma linguagem em si, para que se possa atingir os objetivos a qual estão se construindo. Né? E também tem os projetos a qual já chegam praticamente prontos, já com alguma referência, que tem que ser ajustados, mas aí é um outro ponto que, às vezes, um ajuste é muito difícil. Eu falo sempre que quando um arquiteto faz um projeto em 3D e apresenta para o cliente para depois orçar, o cliente já se enxergou lá dentro e já quer aquilo e não tem como tirar aquilo da cabeça dele. E às vezes o que você desenhou não está da forma correta, ou até mesmo pode ser feito, mas não é do melhor custo-benefício, poderia ter sido feito de outra forma, sabe? Eu falo muito isso. Então, assim, a modificação em cima de um projeto que já foi aprovado dentro de um cliente é muito complicado você mexer, tá? Eu vou te falar que muitas das vezes eu dou várias consultorias para vários grandes arquitetos e os arquitetos me mandam um layout, um estudo de volumetria, que são blocos, dentro de algumas referências, e eu desenho para eles, propondo uma solução, a qual eles daí modificam e me dão um feedback para atender aquilo. Então, são métodos de trabalhar até o ponto dele entender como são, como trabalha, e aí ele começa a andar sozinho. Sabe? Foi muito isso no começo. Sabe? Me deu normalmente o arquiteto recebe um programa, né, para se fazer aquilo, com o número de quartos, o número de filhos, o número
tamanho da sala, etc, etc. E aí ele desenha um layout porque se enquadra dentro do terreno, onde você tem o sol batendo de um jeito, o sol batendo de outro, a piscina tem que estar aqui. É meio que lógico aquilo, né? Mas a referência é muito importante para que você tenha e atinja aquilo que o arquiteto quer. E no final, para se ter, na verdade, um desempenho térmico, acústico e de estrutura financeiramente palpável para que você tenha. Entenda que eu faço casas que custam 25 mil reais o metro quadrado de construção e eu faço casas que custam 4 mil reais o metro quadrado de construção. Uma questão de concepção e tamanho. Perfeito. É porque, como o senhor disse no começo, né, a faculdade ela não dá esse suporte, né? E a gente precisa, né, estar dentro do mercado, né, dentro dessas novas tecnologias. Como foi bem colocado, né, a questão da sustentabilidade é importantíssima, né? Não dá para a gente construir como a gente vem construindo, tem que inovar, né? E a gente precisa buscar esses conhecimentos, né? Então, é assim, gratificante saber, né, que a REUD pode, né, dessa forma que foi colocado, suporte para os arquitetos e engenheiros, né? A gente Sobre até o... disponibiliza alguns cadernos de detalhamento construtivos, alguns métodos de construção. A gente sempre está tentando disponibilizar o máximo para que os arquitetos desenhem. E outra, não procure somente referências nacionais, procure referências internacionais, entendeu? Tenha livros para que isso atenda, na verdade, estude um pouco do desenho da arquitetura. Eu sei que remete muito ao Japão, né? Mas é uma coisa que, para que se possa desenhar da forma correta, tem que se estudar. Estudar e remete diretamente ao que o Igor falou, né? Estude. E em relação, né, colocou o custo-benefício, né? Por isso que precisa estudar, né? Haja a melhor solução, né, para o custo-benefício. E a região, né? Tem alguma região que é melhor para aplicar ou não? A distância não importa. Por ser um produto industrializado, a gente não tem área de atuação. É claro que o frete, eventualmente, é difícil, mas pode inviabilizar. Porém, também, por ser um produto industrializado, ele pode atuar em lugares onde outros materiais também não conseguem chegar. Hoje a gente está fazendo, por exemplo, um projeto numa ilha em Angra dos Reis, de uma residência de um cliente meu. Para você fazer um concreto, você tem que ser batido em obra. Para você levar pedra, vai ter que ser tudo no barquinho, né? E assim, tudo é energia diesel, a água tem que ser trazida todo dia, porque você não tem energia e não tem água. Né? Então, o material como madeira, e a gente está fazendo não somente as estruturas de madeira, mas também as paredes em wood frame, ela atua muito bem nesse processo. Né? Hoje eu já tenho casas, por exemplo, eu tenho um hotel em Feira de Noronha, eu tenho lugares. Hoje a gente está fazendo o Alphaville, Ceará, né, que já é bem mais longe do estado de São Paulo. A gente tem casas em Santa Catarina, né, eu tenho eu falo que eu tenho, não é meu, né, mas são meus clientes, né, eu tenho um restaurante em Ponta Grossa. Então, assim, a gente consegue atuar de forma mais rápida, mas também, Cláudio, vou falar uma coisa para você, que é uma frase que eu levo para minha vida, né, não existe a melhor solução, existe a solução a qual melhor se enquadra dentro da sua solicitação. Tá? A madeira em si é um material que a madeira engenheirada, né, eu tenho que sempre falar madeira engenheirada, porque quando eu falo madeira, mas a madeira engenheirada tem como solução uma atuação muito rápida, uma precisão muito grande. Se caso o cliente não quiser fazer uma obra de 5 anos, para mim não dá certo. Meu produto não se enquadra dentro do cliente. Entende? Então a minha solução se enquadra dentro de alguns clientes e dentro de alguns investimentos. Se for um hotel onde a pessoa vai rentabilizar por quarto, faz muito sentido. Se for um condomínio fechado, onde a pessoa está pagando ali mensalmente, faz muito sentido. Se for uma casa de veraneia, onde a pessoa tem já uma casa e tem lá e faz investimento ao longo do tempo e aquilo para ela tanto faz, para mim não faz sentido a obra e às vezes meu produto, pelo custo, não faz sentido a obra. Meu produto, ele tem um custo e benefício muito equivalente quando você tem uma obra muito reduzida. Entende que movimentação, a madeira, 1 metro cúbico de madeira pesa 550 quilos, 1 metro cúbico de concreto pesa 2.500 quilos. Então, em termos de movimentação, em termos de fundação, então, em termos global,
em termos de rapidez, é um grande diferencial, mas desde que isso se enquadre dentro do que você está esperando do produto, né? Quando se fala em custos, se você comparar diretamente quando bem desenhado, e esse é o grande problema, né? As pessoas falam assim, vamos comparar com aço, vamos. Se eu faço o mesmo projeto em aço, dentro dos vãos a qual a madeira tem melhor o seu conceito, a madeira consegue sim chegar equivalente ao aço. O problema é que ela também é solicitada por um apelo estético pelo cliente. Então, ele não quer realmente que seja o menor possível, ele quer que aquilo se repita e aquilo tenha um valor estético, que se componha dentro de um forro, que se componha dentro daquilo, e aí aquilo faz com que o material realmente ganhe valor. Né? Então, em termos de valor do metro quadrado, por exemplo, para a Reúd, lembrando que a Reúd sempre vende solução de projeto, fabricação e montagem, sempre pacote fechado, a gente está falando de uma variação de R$ 1.200 o metro quadrado até o quanto você puder gastar ou até onde seu sonho quiser ir. Porque eu consigo fazer vigas até com dupla curvatura. Né? Então, é muito feito para cada cliente. E hoje a gente tem revestimentos que custam muito menos que isso. Eu estou falando isso com frete, com deslocamento, com alimentação de todo o projeto do macroesqueleto. Né? Então, são coisas que eu acho que é um produto interessante, mas depende da solicitação ou do problema a qual você está querendo resolver. Nós vamos encerrar, infelizmente, mas espero a gente poder ter outras oportunidades de estar conversando com outros profissionais. Acredito que a partir de hoje vai abrir um canal, né? Depois eu vou enviar o link também para as pessoas para poderem acessar mais esses conhecimentos. Dr. Igor, suas considerações finais. Cláudio, muito obrigado pelo convite, pela iniciativa, parabéns pelo trabalho. Dr. Calil, foi um prazer ter essa conversa com você. Muito legal a sua atuação, acreditar, trabalhar por um propósito. Acho que nós três aqui nesse momento temos a mesma visão aí, que o Brasil ele merece mais sofisticação na construção civil. Eu acho que até agradeço você, Cláudio, agradeço o Igor, desculpa até mesmo, eu falo bastante, tá? Mas eu acho que a palavra propósito também é muito importante, né? É importante você ter um propósito, mas também entender que todo propósito precisa passar por um processo, e esse processo é muito árduo, né? Entenda que você sempre vai ser um cara, se você realmente tem um propósito diferente, né? Sempre vai ser duvidado, né? Sempre vai ser apedrejado, mas uma vez, né, que você tem aquilo e você vai entendendo, você vai, na verdade, crescendo e mostrando, na verdade, daquilo que você acreditou. Né? Então, muitas pessoas têm propósito, mas não estão dispostas a passar pelo processo. O processo é árduo. Estou aqui falando para vocês porque é muito importante isso e entendo que o produto ainda sofre um certo preconceito, mas eu também entendo o que eu faço e entendo também através das nossas tecnologias desenvolvidas lá, que não é por acaso que a gente está onde está e o que a gente acredita. Né? Então, aí, agradeço muito, muito pela palavra, muito pela oportunidade e meus parabéns pelo trabalho, do Cláudio. Obrigado, Dr. Calil. Obrigado, Dr. Igor. A gente encontra em outras oportunidades. O pessoal que vai estar vendo esse vídeo, continue com a gente nas redes sociais, que tem sempre ação nova aí. Obrigado, pessoal. Valeu, gente. Até mais. Tchau, tchau. Obrigado, Cláudio. Até mais. Tchau, tchau.